Olá, está no nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tem internet, pelo nosso canal do YouTube. Faça sua inscrição, é muito fácil, muito simples. Basta você digitar Robson Carvalho ou Robson Cidadão. E também chegando em todo o estado do Rio Grande do Norte, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o professor Carlos André, do Overdose Cursos, e com ele vamos falar a respeito do Enem, a mudança da data, do cronograma, os impactos que isso tem causado para os estudantes e também para as escolas. Seja bem-vindo, professor Carlos André, ao Espaço Cidadão. Bom dia, Robson. Sempre um prazer imenso estar aqui com você. Eu que sou seu telespectador e fã também, não só do Penteado, mas de todo o trabalho, principalmente. Obrigado, professor. E eu estava igual a você, né? Sem cabelo e sem barba, eu digo, vou deixar pelo menos a barba, já que eu não uso cabelo. Beleza. Professor Carlos André, diante desse contexto de pandemia, no mundo inteiro, nós temos observado impactos fortíssimos na educação, nos quatro cantos do planeta. E isso diz respeito a mudanças tanto para as escolas, como também para os estudantes e as famílias que sofrem deste mesmo impacto. Né? Desde o momento que a turma toda teve que ficar em casa, dar um jeito de estudar em casa, aquela confusão. E aí, nós chegamos no caso do Brasil, uma situação, pensando no Enem, por exemplo, que é a situação de adiamento das provas e algumas mudanças nessa configuração. Eu gostaria de um pouco a respeito disso, né, sobre os impactos dessa mudança da pandemia na educação no nosso país. Robson, eu tenho dito que o Enem, infelizmente, ele é sempre injusto. Me parece que algumas pessoas recentemente descobriram isso. Mas, na verdade, o Enem é sempre injusto. Há um estudo brasileiro, já razoavelmente antigo, onde se dizia que faltavam 85 mil professores de matemática, física e química para a rede pública brasileira. Então, há escolas brasileiras que não têm professores de física, por exemplo, há anos, onde um professor de geografia dá aula de física, um de história dá aula de física há anos. Então, como eu disse, me surpreendeu a surpresa de alguns de que o Enem é injusto agora, recentemente. Porque, na verdade, o Enem sempre é injusto. Ele é muito injusto. Agora, o que eu poderia dizer é que o Enem 2020 vai ser o Enem mais injusto da história. Porque, fora o normal, a injustiça padrão, a gente tem a nova injustiça gerada pela pandemia, né? Quantos alunos brasileiros não têm acesso à internet, né? Então, a única solução possível não era possível para grande parte das escolas do país. Professor Carlos André, e quando a gente pensa nesse contexto como um todo, nós tivemos o adiamento das provas. Vai surtir algum efeito positivo, negativo ou tanto faz? Alguns dizem que deveria ter sido adiado bem mais à frente, para as pessoas reporem, tentarem repor as matérias que não deu para ensinar na aula diante dessa pandemia, né? Mas outros acham que já tem que ser logo, que fazer adiado, que não tem que perder o ano. Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que o processo ele foi errado desde o início. Eu acho que faltou liderança, né? Era necessário alguém puxar a responsabilidade para si, alguém que entendesse de fato e tomasse a decisão, né? Infelizmente, professor, infelizmente a gente está numa situação já no quarto ministro da educação e a turma brincando, né, com a educação do país, né? Que futuro nós teremos assim? E muita gente jogando gasolina o tempo todo, o que não ajuda, dificulta bastante. Então, como eu estava dizendo, desde o início o processo foi errado. Por quê? Porque o Brasil, ele, na verdade, apesar de ser um país único, a gente costuma dizer que são vários Brasis, né? Então, o erro inicial foi tentar se discutir uma solução única para públicos tão diferentes.
Então, partindo daí, não podia dar certo, nunca. Era impossível. Foi armada uma bomba que, inevitavelmente, ia estourar. A igualdade, nesse caso específico, geraria desigualdade no final. Porque a igualdade deve ser aplicada para os iguais, não para os Justamente. diferentes, né? Eu bati nesse conceito de equidade desde sempre. Se você tem públicos diferentes, para cada um dos grupos, você deveria ter uma solução diferente. Então, por exemplo, um adiamento por igual para todo mundo era um erro desde sempre. Por quê? Porque parte dos alunos, que são os alunos mais favorecidos economicamente, eles têm aula, tiveram aula. Sendo presencial ou online, o processo se manteve. Então, para esse público, adiar para maio iria matar o aluno fisicamente, psicologicamente, o professor não aguentaria. Quem vive nesse mundo há tanto tempo como eu, sabe que sobreviver a 10 meses de Enem é muito desgastante. Você imagina sobreviver a 15 meses. Então, para esse público, a solução de adiar para maio era impossível. Porém, existe um outro público completamente diferente, que teve um pouquinho de aula no início do ano, inclusive em algumas escolas já começando atrasado por greves ou outros problemas. E assim que essas aulas começaram, as aulas pararam e não houve uma solução razoável para esse público. Então, não adianta pensar que ao haver o retorno, que inclusive ninguém sabe exatamente quando será, você pode retomar da onde você parou. Não pode. Quem trabalha com educação sabe que uma pausa de 4 meses ela anula tudo que foi feito anteriormente. Você tem que voltar do zero. Então, esse público ele vive numa situação completamente diferente. Então, quando se tentou uma solução única, ela não ia dar certo. Resultado final, você tem um meio termo entre os dois públicos e não agrada ninguém, não agrada nem o público 1, nem o público 2. Professor, e como é que tem sido você, no setor particular, por exemplo, de escolas, e como professor também, como é que tem sido essa programação, esse cronograma de tentativa de retomar as aulas? No nosso caso, que a gente vive no mundo economicamente mais favorecido, né? A gente deu uma resposta muito rápida, a gente foi uma das primeiras escolas do Brasil a dar resposta. No dia seguinte, a gente já estava tendo aula online, e a gente manteve o que a gente chama de aulas síncronas dentro do horário oficial, com a carga horária oficial, com os professores oficiais ao vivo, o aluno tirando dúvida e sendo respondido automaticamente. Então, a gente fez uma pesquisa recentemente, famosa, a nível mundial, e nesse setor do cursinho, a gente teve um resultado de agradabilidade superior ao que a Apple, por exemplo, recebe nesse mesmo tipo de pesquisa. Então, havendo profissionais qualificados e possibilidade tecnológica para se responder, é possível dar a resposta. Fiquei muito feliz, o resultado saiu essa semana, porque foi muito desgastante, tem sido muito desgastante para a gente, mas o aluno reconheceu e premiou a gente no resultado dessa pesquisa. A gente ficou muito feliz. Professor Carlos André, e quando a gente pensa, por exemplo, nessa mudança do Enem, que é o impacto para os professores universitários repor algum tipo de conteúdo ou fazer algum tipo de revisão, mesmo tendo se utilizado desses meios tecnológicos que têm sido aprovados pelos alunos? Olha, num caso específico como o nosso, que a gente não parou em nenhum momento, a gente vai fazer uma revisão padrão, como fez nos outros anos, e a gente lançou o que a gente chama de revisão. A gente vai poder fazer uma segunda revisão. Vai poder concluir a revisão inteira e, como normalmente cada matéria tem 2 professores, na segunda revisão, o professor A pode revisar o que o B revisou e vice-versa. Então, inverte para o nosso aluno vai ser maravilhoso. Agora, pegando o outro público, né, o público que infelizmente não teve aula durante o distanciamento social, eu diria que agosto é o prazo limite
para eles terem um ano próximo de um ano normal. Tá? Eu começo a acreditar que existe uma probabilidade razoável das aulas não voltarem em agosto, principalmente para o setor público, e a partir daí é só prejuízo impossível de recuperar. Tá? Se as aulas não voltam em agosto, você tem que fazer um ano de preparação mais curto do que o normal. Então, a primeira coisa que morre é uma possível revisão padrão, né? E aí você vai tentando fazer adaptações, mas, como eu disse antes, é um prejuízo difícil de recuperar, tá? E esse aluno ele pode, sem dúvida, dizer que foi prejudicado. Por isso que eu disse que é o Enem mais injusto da história. Pequenos detalhes, Robson, que se eu tivesse no comando, eu teria feito que fariam grande diferença. Primeiro, eu teria botado o Enem presencial na data que eles botaram o digital. E aí você teria alguns dias a mais que faria bastante diferença. Nem todo mundo sabe, mas todo ano existe um segundo Enem. Tá? Isso é padrão. Existe um Enem que todo mundo conhece, todo mundo pensa nele, normalmente em novembro. E existe um segundo Enem padrão, chamado PPL, que normalmente acontece em dezembro, mais ou menos um mês depois. Então, esse segundo Enem vai acontecer. Tá marcado, fevereiro. E a minha pergunta é, por que não se separou os alunos em dois grupos? Já existe uma separação padronizada, que é ampla e cotas. Cotas são os alunos que estudam em escola pública. E ampla, normalmente, são os alunos das escolas particulares. Se eu tivesse o poder de decidir, eu teria botado os alunos da ampla para fazer no final de janeiro e, pelo menos, eu entendo a dificuldade de se adiar demais o Enem, né? Mas eu teria botado os alunos cotistas para fazerem na data do PPL, ou seja, a solução simples, na minha opinião, óbvia, desde sempre, que ninguém pensou. Faria depois a prova, no caso? Pelo menos em fevereiro, que é a data que está marcada. Vai haver um segundo Enem em fevereiro. E por que não se colocou pelo menos os cotistas para esse segundo Enem? Ou ter adiado todo mundo para uma data só, né? Porque também aplicar duas provas, como é que vai ficar essa situação? Né? Não tem mais desigualdade, apesar de um grupo ter mais tempo que o outro, né? Mas uma coisa importante, Robson, todo ano isso já acontece, tá? Existe uma regra matemática no Enem, chamada TRI, ela é capaz de calcular o mesmo nível de conhecimento, mesmo em provas diferentes, em datas diferentes. Então, a matemática poderia ter resolvido esse problema sem maiores danos. Por isso que eu defendo que era melhor ter dividido em duas provas, porque quando você colocasse um aluno para fevereiro da particular, você geraria aquele dano físico e psicológico que eu falei antes. Mas obrigar o cotista a fazer antes, também você gera um prejuízo para quem não teve aula regularmente. Então, eu acho que era a melhor solução. Não existe solução perfeita para um problema tão complexo como esse, mas eu digo que essa era a menos dramática. Professor Carlos André, estamos perto de terminar o nosso programa. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador, principalmente os estudantes, seja de escolas públicas, privadas, de cursinhos ou no ensino médio, as dicas, as orientações, mesmo de tudo isso que a gente está vivenciando, para que ele possa conseguir fazer uma prova numa condição um pouco melhor, ou menos difícil. Beleza. Para os alunos das escolas particulares, eu acho que o grande desafio é não estourar antes da hora, tá? Lembrar que tem que ser um ano numa velocidade menor do que o normal. Normalmente, um ano de Enem é muito desesperador, mas como é um ano mais longo para vocês, diminuir o ritmo, tá? Descansar, pensar numa possível atividade física, mesmo em distanciamento social, para que você não estoure antes da hora. Para o aluno da escola pública, que é o aluno que vai viver o maior desafio, a minha dica é, quando finalmente a aula retornar, vamos torcer que seja em agosto, não tentar continuar. Pensa do zero, tá? Começa do zero, cobre a sua escola para começar do zero, porque é o melhor caminho para ajudar todos vocês. Muito bem.
Agradeço a participação do professor Carlos André nesta conversa a respeito do Enem. Muito obrigado, professor. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer conversar com você.